Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real. Conheci o seu canal no pior momento da minha vida e hoje seus vídeos e histórias reais são o que tem me ajudado a conviver melhor com o que passei recentemente. Assim como a maioria das mulheres que te escrevem todos os dias, eu preciso muito de ajuda. Tenho 29 anos e um filhinho de 5, que é a razão da minha vida. E ainda sou casada. Isso já faz 10 anos. Minha história com meu marido começou inusitada e o saldo do nosso casamento, apesar de alguns contratempos que todo mundo tem, foi positivo. Mas meu inferno astral, o qual vou contar melhor, começou em fevereiro do ano de 2019. O inusitado do início da minha história foi que viemos embora da nossa cidade natal. Eu, minha mãe, minhas 2 irmãs e minha avó, para uma nova cidade, em busca de melhores oportunidades de trabalho e uma vida melhor, que no interior de onde viemos era muitíssimo limitada. Meus vizinhos do lado, um casal simpático e receptivo que tinha morando consigo um filho de 35 anos, boa pinta, separado da sua primeira esposa há mais ou menos 3 anos e com um filho de 9 para criar. Resultado dessa primeira união e que acabou ficando sob a guarda do pai. O resultado não é difícil de saber. Sempre gostei de homens mais velhos. Em pouco tempo já estávamos conversando pelo muro e ele contando sobre tudo o que já estava fazendo para se reestruturar após o divórcio. Eu, menina, 19 anos, vinda do interior, entregando minha vida e expectativas todas em cima do vizinho, literalmente. Ele era para mim, e foi até fevereiro deste ano, o ideal de homem, sabe? Pai dedicado, trabalhador, carismático, íntegro e em uma situação relativamente estável. E estudante, praticante e, na minha cabeça, com a propriedade moral devida que a religião exige, no Espiritismo. Nosso caminho, nesses 10 anos, teve altas e baixas. Teve renúncias da minha parte em função do filho dele, que mora conosco desde os 12 anos e tem que administrar até hoje, que está com 21, problemas psicológicos pelo abandono da mãe. Mas teve tanto companheirismo, tanto comprometimento também. Ele era referência para mim, para minha família, era referência paterna até para as minhas irmãs, que foram criadas sem pai, sabe? Nos escolhemos para trilhar a vida um do lado do outro e sempre nos demos muito bem. Construímos as coisas juntos, sempre trabalhei fora, estudei, fui dona de casa, esposa e mãe. Acontece que no final de 2018 começamos a nos desentender muito. Eu estava apavorada com algumas matérias da faculdade e ele acabava tendo que cuidar do nosso pequeno sozinho. Levava na pracinha, ia passear enquanto eu ficava em casa estudando. Sabíamos que era uma fase e em um casamento onde há cumplicidade, nada mais normal do que confiar no nosso parceiro para fazer algo importante enquanto estamos fazendo algo igualmente importante. Só que notei que ele estava muito estressado com o nosso filho. Descontava tudo na criança e eu, mãe coruja nível master, colocava a saia na cabeça e batia de frente com ele por este comportamento com nosso filho, que com 5 anos de idade, impossível fazer algo tão sério que merecesse toda aquela revolta e estresse. Foram alguns meses com essa irritação sem explicação, mas nossa vida continuava normal. Parceiros, amigos, companheiros, sexo em alta. Esse último item, talvez não na frequência que ele desejasse, porque por ele, desde sempre e até hoje, independente de qualquer condição externa, todo dia é dia. E eu, contudo, somando a isso, que na época eu estava fazendo provas para a faculdade, nem sempre estava com a disposição para fazer todas as posições sexuais acrobáticas possíveis, mas comparecendo ali todo dia. O que, repito, em uma relação é perfeitamente normal um segurar as pontas enquanto o outro está em maré baixa, certo? Então, em uma dessas idas à pracinha, meu filho chegou em casa e me contou: Mãe, eu e o pai encontramos uma fulaninha, coleguinha da escola, na praça. Ela estava junto com a mãe dela e disseram que vão morar na nossa rua. Achei o máximo, porque meu filho amava a tal menininha e então teriam a chance de brincar com mais frequência e tudo mais. Meu marido confirmou isso para mim, tudo certo.
seria como encontrar qualquer pai ou mãe do colega na escola de seus filhos e trocar umas palavras. Na festinha de final de ano da escola, ainda encontrei os pais da dita menininha. Conversei com a mãe dela, inclusive, sem fazer a menor ideia do que realmente estava se passando. Meu marido, nesse episódio de conversa, não se aproximou de nós, mas estava no mesmo ambiente. Durante meus estudos, no contraturno ao trabalho e aos finais de semana, quando não estava cuidando do nosso filho, meu marido, que sempre gostou de atividade física, começou a fazer caminhadas e corridas à noite. A semana toda praticamente tinha compromisso à noite. Segundas e quintas, trabalhos no centro espírita. Às terças, futebol. Às quartas e sextas, sábados e domingo, as ditas corridas. Até aí, tudo bem. Nunca tive motivos para desconfiar de absolutamente nada. E apesar dos episódios de estresse, tudo continuava normal em casa. Lembro ainda, em uma ou duas vezes, estarmos no meio do vucu-vucu de uma relação e ele esboçar cá. Mas como estávamos ali no vamos ver, eu não tinha ouvido direito, nunca quis afirmar ou acreditar. Chegamos a brincar com isso ainda. Lembro também de uma outra vez estarmos na cama deitados e ele mexendo no celular, fez o possível para fechar meu campo de visão no celular com a capinha. Até falei para ele isso, mas de novo virou tom de brincadeira. O tempo foi passando e em fevereiro deste ano, como já mencionei acima, mais precisamente no dia 4, eu estava em meu primeiro dia de férias e coisa de nunca, perdi o sono. Nunca precisei olhar o celular dele porque nunca senti motivos para isso, mas aquele dia algo me soprou no ouvido. Olha, olhei o celular dele. Facebook, Instagram, WhatsApp, nada de suspeito, apenas o número da mãe daquela coleguinha do nosso filho, mas salvo com o nome dela mesma. Pensei, normal ter o telefone da mãe do coleguinha do nosso filho. Qual escola não tem os grupos de pais, né? Eu fui deitar de novo e aquela voz. Talvez fossem os espíritos que ele sempre afirma que nos acompanham o tempo todo. Falou de novo, olha! Fui lá e olhei novamente. Eu juro por Deus que eu não conhecia a aba status do WhatsApp. É o lugar onde a gente publica para os nossos contatos salvos na agenda do celular, como se fosse stories, sabe? Meu dedo, ao abrir o WhatsApp, inexplicavelmente passou para o lado e pá! O primeiro que eu vejo é a bolinha em volta da foto da dita cuja, cheia. Ou seja, ela tinha publicado muitas coisas para ele. Comecei a ver o conteúdo e te confesso que não lembro de muita coisa que estava escrita lá, porque fui tomada de um ódio tão grande que parecia que meu espírito tinha escapado do meu corpo naquele instante. Lembro de partes tipo: fulano, sei que tu é casado, mas não me importo em ser tua amante, só não podemos deixar de nos ver. Este status era a forma que eles achavam de conversar sem que eu percebesse. Eram conversas longas e diárias, e eu descobri depois que dá para alterar as configurações de privacidade, e você deixa visível tal status para um único contato. Acordei ele aos tapas, perguntando quem era a vagabunda, e ele se fez de sonso, dizendo que não sabia. Depois de ameaçar, bater e xingar muito, ele assumiu apenas serem amigos coloridos, que se falavam apenas pelo celular. Fiquei possuída, mas pensei, bom, ok, deixou-se levar, isso pode acontecer. Mas sabe a voz? Me pediu incessantemente, vai atrás. E eu fui. Chamei a dita cuja, que me cozinhou em banho-maria, assim como ele, sem entrar nos pormenores. No dia seguinte, apesar das férias do trabalho, precisaria comparecer em um evento e aquilo martelou tanto na minha cabeça. O mentiroso convicto me convenceu tanto que eram amigos coloridos de apenas se falarem bobagens por telefone que transamos antes de eu ir ao evento. Com ele falando no meu ouvido que eu era a mulher da vida dele e que me amava muito. Ele disse que havia falado com ela naquela manhã e que o problema estava resolvido, que nunca mais se falariam. Fui para o evento e lá a voz me induzindo. Fala com ela, chama ela, te faz de amiga, contra ele para descobrir o que aconteceu.
E assim eu fiz. Descobri que ela havia sido traída pelo marido no início de 2018 e ao longo do ano ficou em trâmites da separação dele, e que a relação com meu marido começou com uma troca de olhares e conversas rápidas quando os dois iam pegar as crianças na escola. Dali se encontraram nas redes sociais e começou a baixaria. Juro que, contudo, me coloquei no lugar dela, separada, sozinha, desempregada na época, com uma filha pequena para criar. Ela viu no meu marido a rota de fuga perfeita, porque sim, ele é um cara bacana, família demais, estável, boa pinta, bom papo, inteligente, mas era meu. E ela sabia que eu existia e ainda assim escolheu me fazer mal gratuitamente sem querer saber das coisas todas. Remexi tanto nessa história até saber se rolou sexo entre os dois ou não, para saber o que faziam, quando e onde faziam, e nenhum dos dois com hombridade suficiente para me falar o que realmente aconteceu. Me humilhei e fui descobrindo as barbaridades aos poucos. E acredite, a gente se sente o triplo de trouxa tendo que fazer assim. Falei com o ex-marido dela, com ela, com o meu marido inúmeras vezes sobre o assunto. Foram as vezes que topei com ela porque nessa altura a mudança para minha rua já havia acontecido e como a cidade não é tão grande, a chance de frequentarmos os mesmos lugares é imensa. Descobri que se viam praticamente todos os dias, que as corridas eram juntas porque ela era esportista de grupos de corrida também, que as idas ao centro espírita aconteciam, mas dali iam direto para um motel fazerem loucuras de paixão. Ele me contou, e depois ela confirmou também, que no dia que li as mensagens, eles estavam há uns 20 dias sem se falar. Ele havia chegado à conclusão de que estava errado e que se fosse para terem algo, ele teria que se ajeitar em casa antes. Disse que a questão da religião dele estava pesando muito e de fato deveria estar. Ele respira o espiritismo e até hoje acho que ele se sente muito mais culpado por trair os preceitos religiosos dele do que a mim e a nossa família. Depois de cavocar na história, viu o quanto a dita cuja era baixa. Ela publicava indiretas, publicava trecho das conversas que eles tinham, me mandava prints das conversas que eles tinham, de quando ele chamava ela de razão da minha felicidade. Não há espaço para mais ninguém no meu coração. Como sou feliz depois que te conheci. Era tanto absurdo e nesse rebuliço todo nunca nos separamos efetivamente. Tivemos incontáveis brigas e discussões. Ele sempre se dizendo muito arrependido e ciente da imensa burrada que fez. Ele pediu perdão e eu tentei mesmo, toda machucada, pensar racionalmente em tudo isso. Como disse, eu trabalho e sempre trabalhei fora. Trabalho em uma multinacional com vários benefícios, salário razoável. Daria para manter o meu filho e a mim também. Apertados, mas sim, daria. Só que sentei na minha sala e olhei para tudo. A casa é dele, a mesma que ele comprou logo que se separou da primeira esposa. Mas o aumento que fizemos, tudo tem participação financeira minha também. Então a casa é nossa, certo? Nossas coisas, nosso carro, nossa moto, nossos móveis. Olhei para tudo que conquistamos nesses 10 anos e cheguei à conclusão, pelo menos naquele momento, que não podia simplesmente abrir mão de tudo, sem contar no nosso filho, que mesmo que tenhamos escondidos as incontáveis brigas, viu alguma coisa e estava em desespero pedindo para não separar a família. Ele é índigo, Sil, tenho certeza. É um anjo lindo e iluminado que veio só para nos ajudar a ajustar nossas vidas. E só em pensar que meu marido era estúpido e grosseiro com meu pequenino, porque não estava conseguindo administrar uma esposa e uma amante, me dói a alma. Decidi, contudo, ficar, manter nosso casamento. Mas colocar uma pedra em cima é o que não consigo e acho que jamais vou conseguir. O perdão genuíno sei que não liberei ainda, porque perdoar é ter a cicatriz, mas não sentir mais a dor, né? Mas eu sinto, e volta e meia acontece alguma coisa que me lembra ou põe à prova a minha confiança nele, e tudo vem à tona novamente.
Se parar para pensar, eles namoraram por pelo menos 9 meses e ter os flashes de lembranças das coisas que hoje sei que foram mentiras dele me corrói. Ele nunca mais, até onde sei, falou com essa moça nem com nenhuma outra. Ela ainda tem os rompantes de provocação. Está com outro rapaz, mas toda vez que nos cruzamos, mesmo que eu faça um esforço imenso para isso não acontecer, ela dá o ar da graça. Me mostra o dedo do meio, me joga os cabelos, entre outros desaforos. Mas pelo menos a filha não estuda mais na mesma escola que o meu filho. Meu marido trocou a rota de sair do nosso bairro para irmos ao centro da cidade, por exemplo, e eu da mesma forma. A academia do bairro é na esquina da nossa casa e cada vez que vou, faço cruz para não cruzar com ela. Eu me sinto uma merda como mulher. Merda por não reagir, merda por perdoar, merda por ser passiva. Me sinto até interesseira, porque às vezes penso que só não saí de casa com meu filho porque ia perder a comodidade que tenho e sem elas não conseguiria ajudar minha mãe, irmãs e avó, que hoje ajudo. Além disso, a família dele é relativamente bem de vida e então me separando privaria meu filho de usufruir de coisas que eu não teria condições de dar, como férias na praia, por exemplo. Minha família não sabe do que aconteceu. Se soubessem, teriam um troço, porque ele é referência para elas. A família deles sabe. Minha sogra e cunhadas me apoiam e até meu enteado ficou do meu lado, indignados com o que ele permitiu acontecer com a gente. Me pergunto, Sil, como ele não pensou na nossa história? Como ele não considerou que eu, com 19 anos, era a figura materna que o primeiro filho dele tinha? Que o menino tinha ciúmes, que eu fiquei inúmeras noites dormindo sozinha numa casa em construção porque ele ia até a casa da minha sogra atender o filho. Ele não pensou na minha maturidade, no meu companheirismo, que no auge da minha juventude eu estava esperando por ele. Como ele não considerou os 20 anos de estudo e a posição importante que ocupa no meio espírita para impedi-lo de fazer isso? Como eu pensei em tudo para considerar nossa vida de casados e ele não pensou em nada disso antes de correr atrás de outro rabo de saia? Sil, eu fui em tantas religiões, terapia, fiz tanta coisa para me recompor desse baque, mas até agora, se acontece alguma coisa, me remete à história toda e parece que sofro tudo de novo. Não sou santa, Sil, obviamente, já me senti atraída por outros homens, mas jamais faria o que ele fez comigo. Não sou uma princesa de linda, mas sempre busquei estar ajeitadinha, cabelo bom, cheirosa. Meu corpo não é o mesmo de 10 anos atrás, o dele também não. Fui gordinha minha vida toda, nasci pesando 5 quilos e só fui mais magra dos 13 aos 18, quando desenvolvi bulimia, o que não aconselho, porque não é vida para ninguém. Ainda assim, na vida, não lembro de ter pesado menos que 70 quilos. Mas sou uma mulher grande, vistosa, atraí olhares, inclusive de colegas dele, como ele mesmo sabe, mesmo com o corpo depois de uma gravidez e mesmo sendo cheinha. Isso hoje não me incomoda. Pratico atividade física 2 vezes por semana pela minha saúde, inclusive. Mas isso tudo mexeu tanto com minha autoestima que pensei 1000 vezes que seria porque ele estaria me achando feia ou gorda. Cheguei a pedir remédio para emagrecer para minha psiquiatra, na paranoia que essa traição me causou. Passei pela fase da negação, da comparação e sempre me acompanhando uma tristeza profunda. Pensei tanto em revidar, por um tempo andei como um farol, querendo muito achar um que me olhasse diferente para eu sair sentando e me vingando dessa maldade. Mas essa não é a minha essência, fora que estou há tempo fora do mercado de pegação, que não sei mais paquerar. Sabe que vi a saga do caso Natália e teve vezes que cheguei a me identificar com ela, de tão maluca e desequilibrada que fiquei? Ficamos por um tempo nos perseguindo pelas redes sociais, eu e a amante, como num embate, uma disputa. Isso é ridículo e eu nunca imaginei que pudesse passar por tanto ridículo assim na vida. Ele me expôs para essa doida e sequer lembrou ou pensou como isso poderia acabar. Me pergunto sempre, por que ele fez isso se nossa vida era tão boa? Nosso sexo, então, sempre foi maravilhoso e sem pudores.
Não temos frescura alguma juntos. Cheguei a dizer a ele que se era o caso de inovarmos, eu topava transar com mais uma pessoa se ele tivesse me dito o que faltava. Fato é que ele teve todas as oportunidades de me falar, de me ver com a amiga que eu sempre tentei ser, e ele ainda assim não considerou nada disso. Mas eu não acredito nisso, porque se ele falasse que queria enfiar o negócio no meu ouvido, prontamente lá estava meu ouvido à disposição. Sempre falamos em ter mais um filho, em comprar uma casa na praia, que seja nossa, em ter outro carro, em termos mais um cachorro, planos que ele não levou em consideração. Hoje ainda estamos juntos, ele aparentemente na linha e eu desconfiando de tudo. Qualquer coisa que aconteça fora do esquadro é motivo para uma discussão. Isso sem contar no mal-estar que nos traz, nas crises de pânico que eu, depois de anos, voltei a ter e por aí vai. Fora que, pensando pelo lado dele, se está falando a verdade sobre qualquer situação que seja, deve ser horrível ter alguém duvidando o tempo todo. Como fazer para esquecer essa merda toda que aconteceu? Tem segredo, terapia ou passe de mágica que devolva a paz que eu tinha? Tenho medo de assumir, mas me sinto nos casamentos falidos que tu cansa de dizer aqui no canal. Ele sempre diz que nunca quis acabar com a nossa família, que nunca foi a intenção dele e que isso nunca mais vai acontecer. Como disse, não quero vitimismo, não quero ser a coitadinha chifruda, mas sempre que consigo um pouco de lucidez para seguir, tudo me volta à memória de novo, sem contar que basta andar uma quadra e ela está lá na esquina, à espreita, pronta para me atacar e debochar da minha cara. Me ajuda, Sil, por favor. Muito, muito obrigada por tudo sempre. Uou, que história mais longa! Esse é um dos relatos mais longos que nós já tivemos por aqui. Vocês veem, né? Como um deslize pode destruir um casamento. Que triste isso, que triste, porque parecia ser o casamento perfeito. E eu sei que vocês vão falar para mim que existe homem fiel na face da terra. Eu falo o seguinte, que não existe homem fiel, mas existe homem que não trai determinadas mulheres. Ele pode estar em seu momento de fidelidade, mas eu acredito que homem gosta mesmo é de uma conquista. E olha, a gente sabe que o que ele falava ali para ela, que alegria da vida, que não sei o que, não lembro direito o que ele falava para amante, era da boca para fora, né? Era o milho que ele jogava para alimentar a galinha do galinheiro e ter ovos sempre que quisesse. Em relação a você, minha querida, eu imagino o tormento que você está passando, porque eu passei por isso, bem parecido. Eu aguentei, eu acho que 3 meses até mandar ele embora, porque no meu caso, ele estava apaixonado pela amante. No seu caso, não acredito nisso. E eu acredito que uma pessoa mereça uma segunda chance. Se ele nunca tinha te dado motivos para desconfiar e fez essa sacanagem toda com você, eu, Silvana, acredito que ele mereça uma segunda chance, mas essa segunda chance que você está dando para ele não pode te fazer mal como está fazendo. Mas aí vem também aquela coisa, né? E se você simplesmente terminar seu casamento, você vai esquecer tudo isso? Esse é o ponto. Esquecer a gente não esquece. A gente tem que aprender a lidar com a situação. Aqui é fato que essa mulher, pontualmente, essa pessoa em específico, não significa nada para ele. Você está se sentindo magoada, ferida pela sacanagem que foi feita com você. Agora, eu não posso dizer aqui para você, esse cara é um safado sem vergonha, ele vai fazer de novo porque você perdoou, porque não sei o quê. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que como você falou, tem aquela parte do interesse também. Eu não acredito que se você decidisse se separar, seu filho ia ser privado de participar das coisas aí da família, a casa de praia, essas coisas, porque você mesma disse que a família dele ficou do seu lado e te apoiou. Isso é um ponto. A questão de, se eu me separar, eu não vou mais a poder ajudar minha mãe, minha avó, minhas irmãs. Por que você tem que ajudar todo mundo? Elas não têm que ter vida própria? Elas não têm que ter a vida delas? Elas não têm que trabalhar? Então a gente tem que ver o que é mais importante para nós. Se a sacanagem que ele fez com você não está te fazendo bem, você tem sim que cair fora.
Se eu acho que cabe uma segunda chance, acho que cabe sim uma segunda chance. Uma, só uma, mas uma desconfiança já tem que ser o suficiente para ele perder a oportunidade. O problema é que você está muito abalada, você quer um passe de mágicas para que tudo volte ao normal, mas não vai voltar. Você tem que agora trabalhar com o seguinte: deixar o passado no passado e seguir a tua vida aqui no presente para ver como vai ficar lá o seu futuro, mas não é fácil, gente. É muito complicado. E o negócio do perdão é pior ainda, porque você tem que perdoar ela também. Você tem que perdoar ele e perdoar ela. Eu vou deixar aqui no link do primeiro comentário uma meditação que eu fiz aqui no canal, que é justamente para perdoar as pessoas. Você tem que perdoar a fulana e o que ela faz está te atingindo e não deveria. Ou seja, isso por mais que aconteceu lá em fevereiro, isso está muito dentro de você te corroendo. Mas se você terminar o seu casamento, não vai mudar isso. Você vai ficar pior, porque vai que daqui a pouco ele tá com outra. E aí você tá sozinha. Então, gente, é complicado. O meu conselho aqui é uma terapia de casal. Por que vocês não tentam fazer uma terapia de casal? E sim, se você não mudar suas atitudes, por mais que seu marido nunca mais pense em te trair, nenhum homem aguenta isso, de ter uma mulher o tempo todo insegura, uma mulher o tempo todo cobrando, uma mulher o tempo todo desconfiando. Se você resolveu ficar com ele e manter seu casamento, você vai ter que controlar isso dentro de você, porque é um monstro que você está alimentando e que vai acabar te comendo. E vocês aí, não esqueçam de deixar os comentários de vocês aqui também, porque aqui eu tenho certeza que vai ter muita gente dando conselho e falando que ele não merece perdão, que ele é um safado, que ele é um sem vergonha, principalmente mulheres que já passaram por isso, ok? Eu já passei por isso. Eu dei uma segunda chance e percebi que a pessoa não gostava mais de mim. Se você sente que ele te ama, que ele ainda gosta de você, que ele realmente se arrependeu, aí você vai ter que trabalhar isso em você. Gente, um beijo e até a próxima História Real.